Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Tô falando certo, que da última vez eu falei podcast. Do podcast Segunda, o Coração de Deus, onde o nosso objetivo é te trazer motivação espiritual com embasamento bíblico e testemunhos de irmãos e amigos que vão contribuir para que você possa crescer cada vez mais no Senhor. E hoje eu quero compartilhar com você um texto de Deuteronômio 31, versículo 8, que diz assim: O próprio Senhor marchará na tua frente, ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará, não tenhas medo e nem te apavores. E com esse versículo que eu compartilho, a minha convidada de hoje, Aline Aguiar Valentim, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Amém. E a Aline tem uma história fantástica que nós vamos compartilhar com vocês agora. Antes de a gente revelar o desenrolar dessa história, eu gostaria que você contasse um pouco pra gente como foi o seu processo a conhecer a Cristo, primeiramente. Bom, a minha mãe se converteu quando eu tinha 5 anos, né? Então, eu tenho 37 hoje, então desde os 5 anos eu vou à igreja, eu ouço a palavra, mas eu posso dizer que quando eu tinha, assim, uns 13, 14, foi que eu fiquei, assim, mais centrada, né? Mais certinha, digamos assim. Teve mais o entendimento a respeito do que realmente era seguir os princípios bíblicos, vamos dizer assim. Mas desde pequena a gente já tinha o temor, né? Já sabia o que era certo e o que era errado. Fazia, mas acolhia as consequências. Sabia quem era o caminho, a verdade e a vida. Isso mesmo. Amém. E nesse percorrer da sua história, como foi conhecer, ter amor pela atuação? A Aline é uma atriz profissional, formada. Como foi conhecer o amor por ser atriz? Qual foi o momento que você decidiu, não, eu quero ser atriz? Então, não teve esse momento, né? Voltando aos 5 anos de idade. Volte. Com 5 anos, a minha mãe já me colocou no curso que a gente chamava, na minha época, de modelo e manequim, olha só. Faz tempo. Então, com 5 anos, eu já fazia curso de modelo e manequim, curso de modelo fotográfico, e ali já comecei a gostar dessa parte, assim, artística. E ali ela fez um book pra mim, começou a me colocar em cursos, e com 8 anos eu já fiz o meu primeiro trabalho, que foi um especial da TV. E aí foi da Xuxa. Olha que legal. Poxa vida, olha, a Xuxa mexe com o nosso... a parte da infância. Pois é. Quem nunca da nossa época não queria estar, né? Com ela, né? E você aproveitou? Pequena, né? 8 anos conhecendo a Xuxa, e ali começou toda a minha trajetória artística. Ele foi meu primeiro trabalho, né, na televisão. Depois, com 9 anos, eu fiz a minha primeira peça de teatro e foram 18 anos nessa caminhada. Fiz muitas novelas, fiz muitos comerciais, fiz filme, fiz cinema, fiz muita coisa, trabalhei bastante. Poxa, que legal, olha, eu admiro você pela trajetória, porque é um sonho frustrado que eu não tenho. Queria ter ido pra televisão. Por isso que a gente tá fazendo aqui também. Era um sonho desde pequeno. Realmente, sim, ter ingressado aí, ir pra televisão, de alguma forma aparecer na televisão. O apresentador, ator, mas justamente pelos princípios bíblicos. Eu lembro que até meu pai falava que ele falou bem assim, olha, não é interessante você ir por esse caminho, porque o pessoal de televisão lida com muita coisa que não condiz com a prática cristã, né? E foi um sonho que foi para debaixo da gaveta, né? Certo. Mas a gente se desenrola de algum jeito. Então, legal a gente compartilhar a história da Aline, é que ela passou por algumas emissoras, fez trabalhos, bastante trabalhos. Eu acho que, para quem não sabe, ela é membro da igreja na qual eu e minha esposa participamos hoje, que é a igreja IDPB Valentes, lá do São José, pastor Rui e pastora Neuza. E acho que não tenha um irmão que esteja congregando ali que não tenha pesquisado o seu nome no YouTube, no Google, para saber quais trabalhos você fez. Globo, Record, por onde você passou, a gente fica curioso para saber ali, né? Então, conta um pouco sobre esses bastidores, como é que é trabalhar numa emissora de grande renome a nível nacional e até internacional, porque também tem a questão da premiação, a TV. Como é que foi trabalhar nesses bastidores junto ali com atores famosos? Como é que foi esse percurso de trabalhar nos bastidores da televisão? Foi muito bom, assim, essa parte toda da TV, eu era jovem, né, então
tudo aquilo é interessante, é novidade, tudo aquilo enche os olhos. Mas eu sempre fui muito recatada, eu sempre fui muito resguardada, né? Então, apesar de ter que ir, por exemplo, às festas, eu me lembro que uma vez a minha agente disse pra mim, Aline, é muito difícil promover você, porque você não vai pras festas. E realmente eu não curtia muito essa parte de ir pra festas, se promover, né? Que é essa palavra, de divulgação, isso, né? que eles usavam muito, né? Se promover. Mas os bastidores eu gostava muito, eu era aquela que falava com todo mundo, desde a pessoa que limpa, da pessoa que maquia, sempre fiz amizade com essas pessoas, mais com elas do que com os atores famosos, pra ser bem sincera. Eu não consegui ser aquela pessoa famosa puxa-saco. Sim, não fazia parte de mim. E sem demagogia, de verdade mesmo, né? Porque nesse ramo é muito isso. É você conversar, acontece, né? é você fazer amizade. E eu não era muito assim. Então, por exemplo, nos corredores, ou eu tava sozinha, ouvindo uma música, lendo, decorando meu texto, ou eu estava conversando com algum maquiador, com alguma menina que fazia faxina, era sempre assim. Então, os bastidores era assim, minha vida, ou estudando, porque sempre foi, ou eu estava na escola, ou eu estava na faculdade, então sempre foi paralelo assim. Mas foi bom, foi uma época boa, eu aproveitei muito, foram 18 anos, né? Teve uma vida, né? Muitos perrengues mesmo, mas teve muitos bons frutos, mas chegou um momento, né, que Deus me falou que não era mais isso. Vamos já chegar lá. E pesquisando um pouco sobre a profissão ator, sempre eu percebi que no momento de uma entrevista, algo parecido, sempre é direcionado ao ator. Você gosta mais de teatro ou televisão? Então eu vou fazer essa pergunta a você. O que mais te chamava a atenção? Qual era o teu gosto mais, teatro ou televisão? Olha, Jonatas, quando eu comecei, eu gostava muito do teatro, muito. Eu fiz muitas peças teatrais. Só que para fazer teatro, você faz mesmo com amor, na raça, principalmente, né, sei lá, 15, 17 anos atrás. Então, assim, não era fácil. Então, tudo que tinha de produção, a gente tirava do bolso para fazer. Então, sempre foi assim. Imagina, Leblon, né, um bairro, Zona Sul do Rio de Janeiro. Imagina o sol de Manaus e eu vestida de meia calça, maquiada, com peruca de boneca no sinal, pedindo dinheiro pra gente conseguir pagar o teatro, pra conseguir pagar as produções. Então, era desse tipo. Então, eu gostava muito do teatro, de teatro musical principalmente, mas o fazer teatro era muito difícil. Então, chegou um momento que eu falei pra minha mãe, mãe, não quero mais fazer teatro, não aguento mais fazer teatro, não aguento mais essa ralação. Pra mim, tava difícil, assim. E a gente já não tinha muito, né? Pelas circunstâncias em si, né? Isso, a gente já não tinha muito pra cuidar da gente, ainda tinha que tirar pra realizar o meu sonho, que era essa parte de atriz. Então, eu parei. E aí, eu comecei a focar só na parte audiovisual. Que era, assim, ganha infinitamente mais do que o teatro. Né? Muito mais. O que o meu irmão ganhava em 30 dias, eu ganhava em uma noite num comercial e tudo mais. Então, eu comecei a fazer só televisão, comerciais, publicidade, revista, essa parte também da parte impressa. Ganhava muito bem também. Então, eu deixei o teatro mais de lado e foquei na TV. Eu deixaria também. Com certeza eu optaria pela TV. E aí foi isso. Até eu parar, eu fiquei mais na televisão. Mas sempre gostei muito do teatro. Qual ator você não gosta? Não, brincadeira. Não posso revelar. Não Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Durante esse processo da atuação, TV, comercial, em algum momento, você falou que passou 18 anos na sua carreira artística, vamos falar assim. Te incomodou algum trabalho? Não, eu não vou fazer isso pelo fato de eu conhecer a palavra ou não condiz com meus princípios cristãos? Ou você realmente cumpriu o papel de atriz, de ator ali, que dava para ser feito sem ferir, na sua opinião, a religião ou o seu credo? Olha, uma pergunta intensa. Jonatas, eu vou ser bem sincera. Quando todos esses meus 18 anos, como eu falei, né? Eu conheci a Cristo, digamos assim, com 5 anos, né? Sim. Sem maturidade e tudo mais. E aí, eu entendia que aquela carreira era aquilo que Deus tinha pra mim. Porque eu sempre fui atriz e sempre fui da igreja. Então, sempre tive comunhão com Deus, eu sempre fui à igreja, sempre fui dizimista, ofertante, sempre trabalhei na obra e sempre fui atriz. E andava paralelo. E na minha mente, na minha cabeça, aquela profissão era
minha professora, o meu trabalho, né? Todos os cursos que eu fiz, tudo que eu me especializei, tudo que eu doei de mim, da minha família, que a família também ajuda, né? Não tem como, Sim. não era só eu, ainda mais que eu era nova. Então, a família vivia junto comigo esse sonho. Então, eu achava que aquele caminho era o caminho que eu tinha que seguir e tem dentro dessa carreira alguns percalços que eu achava que era natural da minha carreira. Eu não tinha esse discernimento. Isso aqui não devo fazer porque eu sou cristã. Na minha cabeça, aquilo ali era parte do meu trabalho. Entendi. Hoje, com a maturidade que eu tenho, né? Já são 14 anos fora desse mundo, com o discernimento que eu tenho, que eu olho para trás, eu vejo que não seria compatível, tanto que eu saí. Né? Então, hoje sim eu tenho essa consciência, mas no momento da minha trajetória, não tive. Eram duas coisas que caminhavam paralelas. E eu fiz coisas que hoje não, jamais. Não era eu. Não, sim, com certeza. É importante você falar sobre maturidade, é nesse ponto que a gente vai chegar agora. Qual foi o momento em que você parou, refletiu, ou Deus falou com você, ou você sentiu? Explica pra gente como foi esse processo de entender, não, esse processo de trabalho, essa forma de trabalho não é pra mim, eu vou parar. Que aí, no caso, entra justamente o nosso tema de hoje, né? Abro mão da minha vida por ti. Isso. Então, em que momento foi essa virada de chave em relação à sua vida, de entender a nova conduta? O meu penúltimo trabalho, que foi uma novela que eu fiz, os bastidores começaram a me incomodar. Eu comecei a enxergar as coisas já com outros olhos. Alguns discursos de algumas pessoas, né, que falavam que eram cristãs e tinham condutas que estavam, assim, muito distantes daquilo que eu cria. E aquilo ali começou a me chocar. Porque aí eu comecei a ver, o que eu tô fazendo aqui? Começou a ficar um pouco estranho pra mim, aquele ambiente. Entendi. Eu tava no meio da novela e aquilo ali começou a me incomodar, mas eu jamais pensei que fosse me incomodar ao ponto de abrir mão. Sim. Eu tava ali e eu pensava assim, bom, tá, deixa isso aqui pra lá, eu tenho que seguir do meu jeito, eu não preciso largar pra poder... não, deixa aqui. Se a pessoa, um exemplo, tá na roda do escarnecedor, falando palavrão, obscenidade, que é o que tinha muito nas conversas, eu não preciso seguir ali, eu posso continuar aqui decorando meu texto, fazendo a minha personagem, e tá tudo bem. E aí mas aquilo tava me incomodando, até que chegou, exato, fevereiro de 2008, o meu pastor, ele me chamou para conversar na época, né, lá no Rio de Janeiro, conversou comigo com a minha mãe, sentou e falou, olha, eu vim aqui te dar um recado, Deus tem algo para você. E aí eu sempre fui muito obediente, sempre fui muito ardente, aí fala o que é, e aí ele fez uma encenação, né? Curiosamente, uma encenação. Ele pegou um papel, fez um avião, certo, e fez assim, voou, ele falou assim, tá vendo isso aqui é seu currículo, para abrir um parênteses para entender. Tinha muitos papéis importantes que eu fazia testes e quando chegava, só faltava eu e uma menina, eu nunca entrava. Eu fiz, assim, 5 testes para entrar na Malhação, que era o meu sonho de consumo, entrar na Malhação. Assim, personagem da novela das 8, que era a minha cara, tal, o diretor me amava, aquela coisa toda, vai ser você. As pessoas passavam e falavam, não, é a sua cara, você vai entrar. Aquela expectativa. E eu não entrava. Então, aconteceu isso diversas vezes. E aí, ele fez isso. Ele jogou um avião, jogou 2 aviões, jogou 3. Aí ele falou, isso aqui é seu currículo. É o que está acontecendo com o seu currículo. Aí ele falou a frase, eu estava orando por você e Deus disse para mim que essa não é mais a carreira que ele tem para você. Nossa. E aí foi, né, um choque pra minha mãe, principalmente, porque ela, né, como eu disse, se doou. Era um sonho dela também? Sim, se realizou em você? Com certeza. Inclusive ela, né, um pouco antes de eu abrir mão, ela também foi fazer curso de teatro, fez peça de teatro, fez publicidade. Ela conseguiu se realizar, sim. E aí eu fiquei naquele choque, mas eu amei. Foi assim, muito... Eu não demorei, meu Deus, me desesperei, não. Nossa. Amém. Isso foi em fevereiro de 2008. Eu entendi e eu aceitei. Foi assim. Sabe quando você se joga? Eu me joguei. Eu não tinha noção do que ia acontecer depois. Você não questionou? Não. Você não... Naquele momento... Tem toda uma história. Mas naquele momento, em fevereiro de 2008, eu falei, aceitou. Amém. E aí... Eu passei durante o ano todo, foi um ano muito conturbado, né, na minha vida. Foi o ano que minha mãe faleceu, enfim, várias coisas aconteceram. E aí foi o ano que o meu telefone mais tocou. E aí aquele diretor que sonho de consumo de trabalhar, não precisa nem fazer teste, a gente tá te ligando porque tem uma participação que é a sua cara.
E aí eu falava, não, mas eu não tô trabalhando mais com isso. E as pessoas perguntam, mas como assim não tá trabalhando? Não tô mais trabalhando com isso. E queria desligar e ninguém entendia nada. Então, o produtor de elenco me ligando, perguntando e me chamando, e dinheiro. E aí, né, eu ganhava muito bem. Eu ganhava 7 vezes mais que o meu marido nessa época. Né? A gente tinha 2 anos de casado. E aí, como eu abri mão, salário... Houve uma redução brusca. Exatamente. Da contribuição para casa. Exato. E o telefone não parava de tocar, me convidando, porque você faz testes e mais testes, mas quando a gente tem que passar por certos caminhos, né? Então, nem teste muitas vezes precisava passar, era convite. Não, a gente tá te convidando, até pra novela na África, meu telefone tocou me chamando. E eu sempre falando, não. E aí eu passei o ano falando não, né, vivendo ali, né, daquele momento. Esses nãos que foram dados foram incisivos? Ou era aquele não que você desligava o telefone e ficava, não, poxa, eu era pra tava ter muito aceitado? decidida. Era uma a coisa ficha incisiva. só caiu, Entendi. Jonatas. Como eu falei, foi um ano muito intenso. Então, a minha mãe faleceu, eu terminei minha faculdade, então eu tava fazendo TCC. Na igreja que eu estava... Você se formou em? Em publicidade e propaganda. Na igreja que nós estávamos, nós fomos sagrados a missionários, então aconteceu muita coisa, eu não pensei. Quando foi em dezembro de 2008, aí que a ficha caiu. Aí que eu fui orar, aí que eu fui buscar. E aí eu queria trabalhar, porque eu queria trabalhar, não tinha mais, não dava mais. E era o que você sabia fazer, vamos dizer assim, né? 18 anos, naquele processo. Não, mas quando eu digo que eu precisava trabalhar, é que aí eu fui tentar trabalhar no emprego normal, digamos assim. E aí eu fui orar e falar, meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu preciso fazer currículo. E aí eu fui parar pra fazer meu currículo. Como currículo, né? Como que faz currículo que nem isso eu sabia. Eu passei a vida toda no mundo artístico. Sim. Aí tá lá. Aí digite nas experiências profissionais, né? Na minha época tinha um negócio desse no currículo. Sim. E aí eu parei, eu fiquei, o que eu vou escrever na experiência profissional? Gente, o que eu sei fazer fora isso? Não sei fazer nada. Eu não tenho curso de informática, eu não tenho curso de quê? Eu não tenho curso de telemarketing, que tinha muito naquela época. Eu não tinha nada disso. Como que eu ia fazer meu currículo? Um recomeço do zero mesmo. Não tinha como. Aí, olha eu tentando fazer o currículo. Bom, trabalho na igreja, né? Então, vou botar assim. Coordenadora filantrópica. Tem até aqueles memes, né? Que a gente vai fazer de um nome faz toda uma projeção, né? Pra dar... Mas não tinha como fazer currículo. E aí eu falei, meu Deus, aí eu fui orar, Senhor, abre uma porta de emprego, como é que eu vou fazer? Intercessora do Senhor. Tipo isso. Aí eu falava muito pra ele, o Senhor disse que essa não era a minha carreira, então qual que é a carreira? Senhor, fala comigo, não aguento mais. E aí eu fiz daquele jeito mesmo, fechei a Bíblia, Senhor, tal, fiz aquela oração fervorosa e abri a Bíblia desse jeito. E aí caiu na passagem. Vos farei pescadores. Nossa. De almas. E aí eu fechei e falava, não. Isso a minha Bíblia tá marcada. Não é possível que seja isso. E aí passava dias, eu pegava uma outra Bíblia, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, não é possível. E caía na mesma passagem. A mesma passagem. E ali eu entendi que o Senhor tinha algo pra mim. Mas foi um processo, desde esse dezembro que eu te falei, foi um processo muito doloroso, porque aí a ficha começou a cair. Então eu terminei a faculdade, estava sem minha mãe, e aí eu me vi sem nada para fazer. Desde os 5 anos eu saía de casa para fazer alguma coisa. Eu passei a minha infância toda, a minha juventude toda trabalhando. Eu ia para a escola de manhã e passava a tarde, às vezes à noite nem voltava para casa. Às vezes, né, eu tinha comerciais que levava a madrugada toda, dormia na casa de uma amiga. Enfim, eu sempre trabalhei. Então eu me vi ali, e agora eu vou fazer o quê? O que eu vou ficar fazendo? Então, isso foi muito difícil para mim. Então, foram os anos que eu mais me doei para a obra, porque aí eu fui fazer a obra. E aí eu fui orar, eu fui jejuar, e aí eu fui ler a Bíblia, e eu fui crescer no Senhor. Exercer mais, né? E aí eu fui, né, cresci na igreja onde eu estava, né, em liderança. E aí fiz muita coisa na obra. Não mexeu mais no teatro, na igreja? Não, eu não quis mais saber, você não tá entendendo. Abriu mão mesmo. Eu tava de um jeito porque a minha vida toda foi televisão. Então, assim, todo mundo que começou comigo, começou a ganhar projeção. Então, você vê que a pessoa tava do teu lado e de repente explode, aí tu vê aquilo. Poderia ser você, né? Exatamente. E eu podia estar lá. Sim. E não só eu, mas muitos do que me conheciam me ligavam, mandavam mensagem, aquela coisa toda. Se surpreendeu, então aquilo... né? E aí minha televisão queimou.
E aí eu não do nada. ela. Eu fiquei um ano sem ver né? televisão. Eu fiquei um ano porque imagino. eu sofria quando eu assistia televisão. Ia pro dente, sabe aquele monte de revista que fica assim? E aí sempre revista de quê? Sim. De fofoca de televisão. Dos e artistas, aí ela ficava, né? exatamente, aquela revista ficava assim, eu ficava, não vou olhar. E aí eu fui passando essa guerra, assim, Sim. de sair. É como se fosse uma desintoxicação mesmo, Sim, sabe? o Daquilo processo, ali, né? sair, aquela vontade. E foram, né, não foi 1, nem 2, nem 3, foram anos pra entender que aquilo ali não fazia mais parte de mim. Então, não foi fácil, foi uma trajetória, como eu disse, né? Foram 18 anos e, de repente, assim... E aquilo ali... E eu fui vivendo aí os planos, os sonhos de Deus. Que bom. É um testemunho muito forte. Eu sempre falo pra minha esposa que eu admiro muito também a sua trajetória em relação a isso, né? Porque eu falo por mim. Se fosse comigo, eu confesso pra você que eu pensaria muito se o pastor chegasse comigo e falasse assim, olha... Não é esse o seu chamado, é outro. Ia doer, porque eu sou uma pessoa que eu me apego muito às coisas ainda, né? Tá sendo tratada. Mas eu me apego, então seria um sofrimento muito grande. Ainda mais uma carreira consolidada, vamos dizer assim, porque você fez diversos trabalhos. Eu vi você com vários atores famosos, aí fotos suas nos bastidores, aí, então é muito interessante. Então, ainda mais nesse mundo que a gente fica deslumbrado com tudo isso, né? Então, é um desapego muito grande, realmente. Durante esse processo que você entendeu, aceitou, você disse que começou a trabalhar na obra de Deus, né? E hoje eu já tô aqui levando um pouco da história, né? Hoje você tem um ministério de teatro na IDPB Valentes, onde vocês não fazem ideia do quanto é transformador, motivador. O teatro, gente, são peças incríveis, incríveis. E a única coisa que eu tenho pra falar mesmo é Deus agindo sobre a sua vida. Porque são peças, assim, que são indescritíveis. Só pode falar o quanto se é tocado, o quanto se tem a vida transformada, quem pode assistir uma peça produzida por você. Porque hoje ela tem um ministério de teatro na igreja, então ela produz, ela treina, ela ensaia, ela vê figurino, ela é tudo. Claro que todos os irmãos se motivam com a forma que você lidera, mas nós não podemos tirar o reconhecimento do quanto é importante o seu trabalho hoje na igreja. Então eu queria saber como que foi retornar a esse meio, mas agora para o Senhor, porque você veio de uma trajetória, eu vou usar esse termo, tá? Para o mundo, depois veio o serviço para a igreja, já que você disse que não queria mais nada de teatro, e como foi estar inserida novamente, mas agora para Deus? 4 anos depois que eu abri mão, um amigo do meu esposo, chamado Marco Reze, na época ele era evangelista, e... muito amigo, sabia da minha vida e tal, e aí ele fez a seguinte pergunta pro meu esposo: como que a sua esposa, com tanto talento que ela tem, ela tá guardando isso? Por que ela não... E tem mesmo, gente, e tem mesmo. Por que ela não oferece isso pra Deus? Por que ela não faz alguma coisa pra Deus? E aí meu marido veio conversar comigo: olha, o evangelista falou sobre isso e tal, ele tá pensando em abrir um teatro na igreja dele, trabalhar com teatro, perguntou por que se você não quer ajudar. E eu falei: não, nem pensar. Ele não me tirou disso? Então não vou voltar. Desse jeito, mal criada. E aí eu falei não, 1, 2, 3, 4. E aí um dia eu fui tomar banho, o Espírito Santo conversa muito comigo no chuveiro. E aí eu senti, você sente, né? Aquele toque lá na minha alma mesmo. E aí o Espírito Santo falou pra mim: aceita. Eu chorei muito. E aí eu falei pra ele, né, com muitas lágrimas nos olhos, mas eu entendia da obediência, né? Sim. Como eu falei. E aí eu falei pra ele: tá bom. Eu aceito. E aí começou a minha jornada em 2012 com teatro dentro da obra do Senhor. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, muito longe da nossa casa, mas muito longe mesmo. Não tem muita diferença de hoje não, né? Porque hoje aqui em Manaus você mora no... Colônia Oliveira Machado. E a congregação no São José, gente, é longe. E aí era longe, era para começar com adolescentes, e eu com um adolescente naquela época, criança adolescente, né? Porque tinha de 10, 11, a transição, 12, né? E aí eu me peguei naquele mundo com aquelas pessoas, naquele lugar, e toma, vai. E aí primeiro foi um choque. Por quê? Né? 2012 isso, né? Alguns anos atrás, a igreja não tinha uma mente aberta para a arte. Então, eu tomei um choque muito grande.
Porque eu vim, né, de todos esses anos com qualidade, de Sim. você ver as pessoas, como eu falei, eu ficava no sinal debaixo do sol, e não era para Deus, era para o mundo. Sim. Então, quando eu cheguei na igreja com a arte, que eu vi que as pessoas elas não entendiam isso, que elas não queriam se sacrificar, não queriam se doar para fazer algo para Deus, aquilo ali acabou comigo. Então, assim, foi um choque mesmo de realidade. E aí eu comecei a minha jornada, a minha luta de fazer as pessoas entenderem que se era para Deus, tinha que ser muito melhor do que eu fazia no mundo. Nossa, que se forte. eu ficava debaixo do sol, né, de figurino para ganhar dinheiro pro mundo, então eu tinha que fazer muito melhor pro meu Deus, né? Pro meu Salvador, pro meu Rei, pro meu Pai. Glória a Deus. E aí eu comecei a levar essa mentalidade para as pessoas, né? E aí eu montei um curso, montei uma apostila, e aí começou de pouquinho em pouquinho. Foi profissionalizando. Isso, eu comecei com crianças, adolescentes, aí fizemos o primeiro curso, e logo de cara eu fiz uma peça de teatro, e aí o bairro era uma comunidade, né, carente. Legal. O pessoal ficou assustado, e aí eles já faziam, e não era que a gente chama, tem sketch, né, que são peças bem curtinhas, e tem peça mesmo, de meia hora, 40 minutos. Eu já fiz logo uma peça de 40 minutos, com música, com coreografia, e aí o povo tomou aquele choque. E aí começou o processo, aí fiz o primeiro curso, aí o outro pastor gostou e chamou também, aí fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto, e aí comecei. E aí comecei a ser chamada por algumas igrejas lá no Rio de Janeiro para falar sobre teatro, para levar um pouquinho. E aí eu sempre falava, olha, eu não quero trazer o mundo para a igreja, não é essa a questão. Sim. Mas se eu passei 18 anos nesse processo, então foi porque foi permissão de Deus. Exato. Então o que eu quero trazer é sim a qualidade, o profissionalismo, a técnica, mas debaixo da visão do Espírito Santo. Amém. Então é uma união, né? A técnica unida com o Espírito Santo. Um não anda sem o outro. Hoje é isso que eu falo para os meus alunos, para você que agora quer do Ministério de Teatro. Por de um ano quase. É isso que eu ensino, é isso que eu tento mostrar para as pessoas, que é possível fazer arte, sim, com qualidade, sim, né, unida ao Espírito Santo, à glória de Deus, porque tudo é para Ele. E aí eu sou daquelas, né, que puxa mesmo, que fala mesmo. Então, assim, no mundo tu não ficava até 2 horas da manhã, então aqui vai ficar... Sim. Que é esse meu jeito, assim, intenso. Sim, foi isso que eu falei agora há pouco, intensa, né? E a Aline, ela tem acho que um dia talvez você tenha a oportunidade de conhecer o trabalho dela em relação ao ministério. E eu falo por experiência própria, né? Que em dezembro, eu e minha esposa, nós tivemos você chegou conosco e falou que o Espírito Santo havia tocado você para nos chamar para fazer uma peça de final de ano. Isso. Eu lembro que a Leila passou o recado, a Leila tá ali, por isso que eu tô olhando pra ali. Ela passou o recado e eu falei, meu bem, vamos aceitar, se Deus tá chamando, vamos aceitar. Eu nem tinha lido a peça, né? E quando eu fui ler, né? E quando eu fui ler, eu chorei muito, porque foi algo realmente que mexeu comigo, porque era eu naquela peça. E eu nem te conhecia. E você nem conhecia, a gente tínhamos acabado de chegar, né? Então foi um processo realmente de muito intenso, porque é algo que mexeu muito, e a gente entende que realmente não foi você, foi realmente o Espírito Santo que chamou, né? Então, eu quero te dizer o quão importante é o seu trabalho para a igreja, para quem está assistindo, no caso lá, as ministrações. Eu sempre falo isso, que tem o processo do impacto, onde tem as ministrações e as peças, e foi algo fantástico. Foi algo como se realmente Deus nos tocasse de uma forma que eu nunca fui tocado assistindo as peças. E nesse ano eu tive a oportunidade de representar Jesus Cristo. E como eu falei para você, nada é por acaso. E que realmente eu depois compartilhei com algumas pessoas que faziam parte do ministério. Que coincidentemente, meu nome é Jonatas Caldas, Jesus Cristo, JC. Eu estou com a mesma idade que Jesus Cristo morreu, e no papel eu precisava fazer a morte de Jesus Cristo, então foi algo que realmente mexeu muito comigo. E depois eu falei pra você que quando você falou que eu seria Jesus, eu me senti indigno de fazer. Eu falei, eu não posso representar. Eu não me sinto espiritualmente suficiente para interpretar Jesus. Mas como você falou, depois o Espírito Santo toca. E foi quando eu entendi que eu não precisava de uma peça para representar Jesus Cristo. Eu já represento Ele no meu dia a dia. Com as minhas atitudes, o que eu falo, o que eu penso. E foi quando eu disse, não, então eu preciso ir com tudo e realmente entender o chamado. Então eu quero agradecer por tudo que você faz. Realmente a gente sabe que é para a glória de Deus. Você é uma pessoa muito intensa, mas que faz tudo com muita qualidade. E a gente entende que você abriu mão de tudo
para servir a um Deus que pode todas as coisas. Eu admiro você pela sua trajetória, pela sua espiritualidade. Eu entendo que você tem um apoio muito grande da sua família, que a gente não falou desse processo, como foi o marido entender esse processo, né? A gente vai finalizar rapidinho, aí você conta uma partezinha sobre isso. Me diga uma frase que representa a sua vida. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém. Quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo porque esse testemunho ele se torna muito importante, porque a gente precisa abrir mão de várias coisas para seguir a Deus, como você mesmo falou, dia após dia. Então deixe uma mensagem para quem está nos assistindo sobre o que é abrir mão da minha vida para servir a Deus. Bom, se eu posso falar algo para você, confia no processo do Senhor. Se o Senhor está tocando no seu coração e está te pedindo algo, está pedindo para você abrir mão de algo, eu vou ser sincera, não é fácil. Mas eu posso te garantir que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. O que eu vivo hoje não se compara ao que eu vivia quando eu era triste. Não tem palavras que possa descrever como é assim maravilhoso, satisfatório você ser usado, você ser instrumento nas mãos do Senhor para ganhar vidas para Ele. Então, se o Senhor está te chamando para algo, mas você está agarrado em alguma coisa, abra mão, porque o que você vai viver vai ser muito melhor do que isso aí. O que você está se agarrando não se compara com a glória de Deus na sua vida. Então eu convido você a essa noite, nesse dia mesmo, a você fazer uma oração para o Senhor e a falar com Ele. Conte para Ele tudo, mas no final diga: Senhor, eu decido abrir mão. Porque aquele que perder, aquele que se agarrar à sua vida vai perder, não é? Vai perder para quem? Então pense nisso. Glória a Deus. Muito obrigado por sua vida. Continue o seu processo. Eu tenho certeza que você vai continuar transformando vidas através do seu ministério, é o FEARTE, e você motiva todos os irmãos que estão à sua volta. E nosso papel também como participante também é divulgar o quão esse ministério transforma a nossa vida. Muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você aqui. Uma ex-global. Eu sei, mas você tava treinando pra me falar isso. Tá bom. Fala a verdade, você queria falar. Queria falar isso. Mas muito obrigado, Aline, realmente por sua presença. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar, porque em algum momento da nossa vida a gente precisa abrir mão. E realmente entender que Deus, Ele nos supre de todas as coisas. E como a sua própria palavra fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Muito obrigado. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente vieste à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus
pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus. Totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim.